uso, direito real de habitação, direito real de garantia. O direito das coisas nos oferece tantos institutos. E, de acordo com o que nos foi atribuído em aula com a professora Maria Lucion, nesse momento até podemos dizer que estamos presenteados no sentido de poder abordar esses institutos através desse vídeo aqui. Nosso grupo é integrado por esse que vos fala, o colega Henrique, o colega Christian e o colega Gustavo. Iniciando pelo Instituto de Uso. E aí, Henrique, vem aqui e nos conta o que realmente é um Instituto de Uso. Posso dizer que o uso é pouco usual, mas historicamente era utilizada sobre os escravos. É um entre os direitos reais. Para que vocês possam melhor se localizar, interessa apontar que o direito real de uso, assim definido pelo rol taxativo do artigo 1225 do Código Civil, encontra-se previsto nos artigos 1412 e 1413 do Código Civil, os quais podem ser observados aí na sua tela. Pois bem, precisamos trazer a vocês um conceito exato do Instituto do Uso. Mas que diabos é isso? O nosso querido mestre Carlos Alberto Gonçalves, idolatrado por nossa professora, afirma que se trata de uma modalidade de usufruto de menor âmbito. Já Flávio Tartucci chama o uso de usufruto anão. De qualquer forma, o uso, que ocorre a título gratuito, permite que uma pessoa retire temporariamente de coisa alheia todas as utilidades, todos os produtos que atendam às suas próprias necessidades e às de sua família. Vejam bem, atender às suas próprias necessidades e às de sua família, não podendo o usuário tirar da coisa qualquer utilidade. O único atributo presente no Instituto do Uso é o verbo usar, não podendo o usuário fruir, dispor ou reaver a coisa. Lhe é autorizado uma pequena fruição para o consumo próprio, mas consumo próprio, sem exploração econômica e também sem finalidades comerciais. Mas, então, em regra, não há no Instituto do Uso o que nós aprendemos, o que chamamos de grude, que há no Instituto de Propriedade. É um direito que apresenta como características: 1. É temporário. 2. É indivisível. 3. É intransmissível. 4. É incessível. 5. É personalíssimo. Existem dois personagens importantes no Instituto do Uso: o usuário e o constituinte. O usuário é aquele que retira da coisa alheia. É a pessoa que retira as utilidades da coisa alheia. E o constituinte é o contrário, é a pessoa que disponibiliza a coisa para que o usuário retire as suas utilidades. Quanto ao
objeto do uso, este pode recair sobre bens móveis, infungíveis e inconsumíveis, ou sobre bens imóveis, sobre bens corpóreos ou incorpóreos, e sobre terrenos públicos ou particulares. Na hipótese de uso recair sobre bem imóvel, é necessário o registro junto ao CRI. Temos diversos modos para utilizar a coisa. E o instituto do uso, então, ele pode ser constituído em diversos aspectos. Então vejamos. Por lei, por convenção de ambas as partes, por testamento, por subrogação real, por uso capião e também, por último, por sentença judicial. Contanto que se preencha todos os requisitos colocados e inseridos na lei. No que diz respeito para nós distinguirmos o uso, da extinção do uso, podemos dizer que esse se extingue pelas mesmas causas do usufruto. As causas do usufruto, sejam elas a morte do usuário, chegada do prazo legal, perecimento do objeto, consolidação e a renúncia, entre outros ainda estabelecidos. Devemos indicar os direitos e deveres do usuário para demonstrar a vocês que o uso não significa simplesmente chegar e apanhar as utilidades da coisa. É sim um direito do usuário fruir e utilizar a coisa para atender necessidades, assim como melhorar a coisa, não podendo olvidar, contudo, que é necessário conservar a coisa, é necessário possibilitar o exercício dos direitos do proprietário e é necessário restituir a coisa quando transcorrido o período dado para usar da mesma. Para encerrar esse assunto em relação ao instituto de uso, vamos trazer um exemplo referente ao aspecto de convenção entre as partes. Inclusive que pode remeter a um trabalho escravo, onde uma pessoa, por exemplo, para quitar as suas dívidas, ele é colocado para trabalhar gratuitamente. Por exemplo, ele vai trabalhar numa lavoura e desse trabalho ele somente poderá retirar os produtos necessários para a subsistência de sua família. Quanto tempo faz que tu não me paga? Faz 10 anos. Lembrou? 10 anos que tu não me paga. Isso chega a estar ridículo, esdrúxulo, chega a ser irritante. Mas o que você pensa em fazer para solucionar o problema da dívida? Neste momento não tenho como pagar o senhor. Mas então, de repente a solução seria trabalhar, né? Não ficar ocioso aí. Olha, eu tenho esse terreno aí, que eu não estou utilizando ele. Eu até posso te ceder, você trabalha, paga a dívida e também você pode cultivar e até tirar o sustento para a tua família. Mas temos que ir até o cartório de imóveis para registrar a benevolência do senhor. Os artigos 1414 e 1416 do Código Civil contemplam o que vamos abordar em sequência. Os direitos reais de habitação. Pois bem,
O direito real de habitação, ele permite que o titular vá morar, vá residir em uma casa que não é sua. Ou seja, a destinação é ser aproveitado como moradia para o beneficiário e sua família. E este não pode ceder, nem alugar e nem emprestar este imóvel. Esse direito pode ser considerado o mais limitado, tipo uma espécie de mini-uso. Mas ao contrário do uso, o titular do direito real de habitação não pode retirar do imóvel outro proveito que não o dê nele residir. Por causa disso, o beneficiário não pode, por exemplo, colocar um estabelecimento comercial nesse imóvel. Então, essa é a pequena diferença, mas é o contrário do direito uso e do direito de habitação. É um direito que apresenta como características: 1. É gratuito. 2. É temporário. 3. É intransmissível. 4. É personalíssimo. E 5. Não se aplica aos bens móveis. Há dois personagens importantes no Instituto do Direito Real de Habitação. O habitador, que é a pessoa que se vale do direito, e o proprietário do imóvel, proprietário. O direito real de habitação pode ser constituído através de lei, por acerto, por convenção das partes, por testamento, por uso capião e também por sentença judicial. Assim como no uso, o titular do direito real de habitação possui direitos e deveres, que consistem nos mesmos direitos e deveres do usufrutuário. No que diz respeito à extinção do uso, o direito real da habitação também se extingue pelas mesmas causas do usufruto. Um exemplo conhecido de direito real da habitação, constituído por lei, é aquele que possui o cônjuge sobrevivente, independentemente do regime de bens de seu casamento, de permanecer residindo na casa do casal após o falecimento do seu cônjuge, contanto que o imóvel seja o único bem de natureza residencial a ser inventariado. Por fim, traremos a vocês um exemplo prático do direito real de habitação. Ô meu amigo, aconteceu uma coisa terrível, terrível. Fiquei desempregado, não estou quitando aluguel, estou prestes a ser despejado com toda a minha família. Estou perdido, meu amigo. Faz o seguinte, tem esse imóvel aí, essa casa, você pega, pode vir residir aí com a sua família, pode usar à vontade, nem precisa me pagar aluguel. Mas é muita bondade da parte do senhor que eu fico até emocionado. Mas nós podemos comer as frutas que há nos pomares, podemos colher as hortaliças que há pelos canteiros? Não, negativo. Na verdade, eu pretendo constituir um direito real de habitação. Então, vou lhe ceder unicamente para você residir com a sua família. O último assunto que será abordado por este vídeo trata-se de uma introdução aos direitos reais de garantia, uma vez que o próximo grupo irá tratar de maneira mais específica este assunto. As disposições gerais acerca das garantias reais encontram-se nos artigos
1419 a 1430 do Código Civil. Pois bem, as garantias reais, que se diferenciam das garantias pessoais, permitem que o devedor disponibilize o seu patrimônio para garantir o cumprimento da obrigação assumida. É algo que concede maior segurança ao credor. Ocorre, por exemplo, quando um relógio é penhorado com a finalidade de garantir o pagamento de uma dívida. Isso porque o penhor é uma das garantias reais presentes no Código Civil. Para que se considere eficaz uma garantia real, é necessário o preenchimento de alguns requisitos que estão identificados na lei. São eles: subjetivo, objetivos e formais. Os requisitos subjetivos dizem respeito aos sujeitos, que devem apresentar uma capacidade genérica para a realização de atos na vida civil e também a capacidade para alienar. Os requisitos objetivos dizem respeito aos objetos, dos bens, uma vez que somente as coisas suscetíveis de alienação podem ser dadas como garantia, sendo que as coisas fora do comércio não podem ser objeto de garantia. A garantia real, então, podemos destacar que ela pode recair sobre bens móveis e imóveis, sendo que quando recai sobre bens móveis, ocorre o penhor. E quando ela recai sobre bens imóveis, ocorre a hipoteca. Os requisitos formais podem ser reduzidos a dois conceitos: especialização e publicidade. Pois bem, os contratos de garantias reais devem apresentar uma descrição detalhada com a observação dos requisitos legais. Devem também obedecer, para ter a sua eficácia garantida, a publicidade, que será cedida pelo registro do título constitutivo no registro de imóveis ou no registro de títulos e documentos. São 4 os efeitos dos direitos reais de garantia. O primeiro deles é a preferência, pelo qual o credor, com a garantia real, possui a preferência no recebimento da dívida. O segundo efeito é o direito de exclusão, pelo qual os credores que possuem como garantia real o penhor e a hipoteca podem executar judicialmente o bem do devedor dado em garantia. O quarto efeito do direito real de garantia é a indivisibilidade, uma vez que apenas o pagamento integral do débito torna o bem livre da garantia, que recai sobre ele. Finalizado o vídeo, fica o nosso agradecimento e nosso contentamento por compartilhar conhecimentos com vocês. Que possamos seguir estudando o direito das coisas e mergulhando nesta matéria maravilhosa. Até a próxima!